Hello, team, and welcome to episode 8 of Zero to Speaking, the Present Perfect. Team, this one's a doozy. De todas as matérias que eu passo para meus alunos, eu acho que esse é constantemente o pior. Não pior para mim, porque assim pago minhas contas, mas pior para meus alunos brasileiros. And basically, we are going to be studying this word right here, have. E como do, o have, ele tem seu uso normal, have quer dizer ter, I have a pen, da mesma forma que do exercise. Isso pode ser usado para fazer, mas ele também é um auxiliar. Lembrando que o inglês usa esses verbos auxiliares para passar sinais, para simplificar a conjugação. E o have é um que não traduz bem. Então, nós vamos estar abordando, você vai ver que o único tema dessa aula de hoje é o present perfect. And my goal is not to do an instant mental download into your brain. Não tem como eu pegar um pendrive na sua cabeça. Mas onde você estiver hoje, eu quero que você imaginar que você vai dar um passo para frente. E você não tem obrigação de pegar tudo que nós vamos ver instantaneamente. But what I would like is that for at the end of this class, when you see the word have you been? I have done, she has played, I have been doing, she has been watching. Quando você vê o have sendo usado dessa forma, que você, então tá, é o present perfect lá, entendi mais ou menos. That is my goal. All right, team? Starting with point number 1, undefined time. Tempo indefinido. If I say to you, I have played soccer. Quando que eu joguei futebol? A única coisa que você sabe é que antes de agora, eu já joguei. E uma forma de você poder interpretar essa palavra aqui, perfect, que tem nada de perfeito no present perfect, é como antes do presente. Agora, isso é diferente do que se eu falasse, I played soccer this weekend. Eu joguei esse fim de semana, você sabe quando que eu joguei. I played soccer when I was younger, quando eu era mais novo. Não sei nem o que isso quer dizer, eu era mais novo antes dessa live começar, mas conta para a gramática como tempo definido. Então, essa primeira forma que você vai interpretar o have é que, se você vê o have seco, I have played soccer, she has watched the movie, have you been to Europe, have you done this, I haven't played this before. Se você vê o have de uma forma seca, sem nenhuma informação, além do before, além de que foi antes de agora, você pode interpretar como já. I have played soccer, eu já joguei futebol. Pode ter sido ontem, pode ser 10 anos atrás, mas eu já joguei, antes de agora. And this is the first point. Actions that happened at an undefined time before the present, without details about when. Parte 1. Até então, tudo bem, deu para acompanhar, mas mais uma pedrada. O past participle não são muitos pontos gramaticais que envolvem decoreba no inglês. Esse é um deles. And the only way that I've seen my students learn this is by making mistakes. É aprender errando. No final do PDF, é uma lista bem completa dos verbos irregulares. Se não tiver nessa lista, é ED. Mas para os irregulares, estão aqui. Sugiro imprimir, colocar na geladeira, no espelho do banheiro, na porta de saída da sua casa, wherever you think is appropriate. And how do you use the present perfect? Have or has, plus the past participle. Se for um verbo regular, watch, watched, have watched. Played, have played. Wanted, have wanted. Liked, have liked. Então, se terminar em ED no passado, é só colocar o have, não tem problema. Mas vocês vão reparar que os verbos mais comuns são os mais irregulares. Isso é bom, porque vocês vão acabar usando e aprendendo. E é ruim porque tem mais chance de errar. Mas normalmente os verbos mais comuns são os mais irregulares. So, let's see some examples. Have you ever played water polo? Esse ever, você praticamente só vai ver em perguntas. E é um já na sua vida. Have you ever played water polo? Você já entrou na água, pegou a bola e tentou jogar no gol? Have you ever played water polo in your life? I've been to Europe twice. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse been aqui.
Mas lembrando que você vai poder interpretar o been como esteve, mas também, se você for traduzir, se você for interpretar em português, essa fala talvez seria, eu já fui para a Europa. Já fui para a Europa 2 vezes. Mas eu já estive na Europa 2 vezes, talvez seja melhor para a cabeça entender. Vou explicar daqui uns minutinhos. Maria has never played squash. And, notice the has, por quê? Falando da Maria. Se eu falar da Maria, do João, do tempo, do quadro, dessa caneta, vai ter esse has. Só lembrando do singular, falando na terceira pessoa, Maria has never played squash. Ela nunca jogou. Now, keywords. Eu gosto de fazer uma certa engenharia reversa, onde que se você vê essas palavras, quer que liga um sinal que talvez um have devia estar lá. Ever. Have you ever done this? Have you ever played this? Have you ever watched this movie? O ever, muitas vezes, em perguntas, você está enfatizando. Você já fez isso na sua vida. O never, eu nunca fiz. 0 vezes na minha vida inteira, desde quando eu nasci até agora. I have never been to Asia. Nunca estive na Ásia. And before, que é a única palavra, talvez, I have never done this in my life, but before, é a única palavra sobre tempo que a gente pode usar, porque continua sem saber. I have been to Europe before. Continuo sem saber se foi ontem ou se foi 20 anos atrás. And what sports have you played? I have played water polo. Vocês continuam sem saber. Agora, se eu for entrar em detalhes, I played water polo in high school. O have some. Por quê? Eu acabei de especificar quando que ocorreu. I have played volleyball. Eu joguei. Poucas vezes, não é comum nos Estados Unidos, but I have played volleyball. I played last week. Eu joguei semana passada. O have some de novo, porque eu especifiquei quando que ocorreu. Have you ever been to a stadium? I haven't been to a stadium in a long time, but I have. I went to Mineirão when I was younger. Aí eu já usei o went, passado simples, porque quando eu era mais novo. Especifiquei o tempo. Have you ever traveled abroad? Yes, I have traveled abroad. What are 3 places you have been to? I have been to Bahia. I went to Bahia last week. I have been to Ireland. Very nice, very, very cool place. I recommend it. And I have been to Rio de Janeiro. Now, a little game that you can play. 2 truths and a lie. My students might remember playing this. Meus alunos já devem ter jogado comigo. Agora, nós podemos adaptar esse jogo, poder praticar nossos present perfect. And I gave you some examples right here. But, basically, I want you to make 3 sentences. Primeiro, tenta o simples. Só faz as frases. Depois, se você quiser elaborar mais, se você jogar com seu parceiro, with your study buddy, go for it. But, I have been to Europe twice. I have never eaten sushi. And I have been on a water polo team. Which one is the lie? A 3, a 2, a 1. I have never eaten sushi. Eu realmente não gosto de sushi, mas já comi. So, I have never eaten sushi is the lie. Agora, se eu falar I never eat sushi, simplificar essa frase, eu nunca como sushi. Não é 100% verdade, não. Dia 10 de janeiro, no aniversário da Patrícia, a gente vai no sushi, mas é só uma vez no ano, porque I don't like it. What are 3 things you have never done? I have never skydived. I have never been to Asia. And I have never played cricket. Nunca joguei cricket. Grammar point number 2. Agora vai complicar mais um pouco. Unfinished time. Tempo inacabado. E eu quero que vocês pensem onde que você mora. Você mora onde? Hoje. Presente, né? I live in Belo Horizonte, here in my apartment. I live here. Presente. E 2 anos atrás? 2 meses atrás? Onde você morava? Se você responder o mesmo lugar, então seu tempo morando nesse lugar é do presente ou do passado? Complicated.
Meio como uma árvore está lá, enfiada na terra, tá aqui em cima da terra, chega lá no céu. Então, esse segundo uso do have é como uma ponte entre o passado e o presente. Eu gosto de pensar como algo que não acabou. Então, a duração, quanto tempo que você trabalha num lugar, quanto tempo que você conhece alguém, quanto tempo que você joga algum esporte, quanto tempo que você está assistindo essa última série, quanto tempo que você mora no lugar. Todas essas questões que estão inacabadas, a gente usa o have. And we have two options here. Temos duas opções. Nós podemos usar essa mesma forma daqui de cima. O have com participo passado. Agora, para hoje, sendo que essa é a primeira aula sobre isso, não vou indicar. É importante saber que outras pessoas, principalmente os nativos, usam o simples para esse unfinished time, mas nós temos a opção 2, que é o have or has, plus been, plus the verb in the ing form. E na minha experiência, meus alunos acham esse muito mais fácil. É como eu tenho jogado, eu tenho assistido, eu tenho morado aqui por tanto tempo. And, same story, have, o has, se for terceiro singular. O verbo no ing, do, doing, play, playing, eat, eating. Você sabe o verbo, você sabe fazer isso. E aqui é been, 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 been. O have precisa do participo passado, o verbo no ing precisa do estar, to be. Então, funciona igual uma cola entre os dois. Have been doing. She has been watching. They have been playing. He has been living. Só isso. I have been swimming since I was young. Comecei a nadar novo, tinha asma. Minha mãe me pôs na natação até hoje. I've been swimming. I love swimming. Great. She hasn't been coming to class. Ana Paula, this one's for you. Ela não tem vindo na aula. Ela tem faltado essas últimas aulas. Lembrando, eu acho isso importante, I've read many books recently. Você pode usar aquela forma simples também. Tem os mínimos detalhes do qual, por que você escolheria um ou outro. Não acho que é importante para a aula de hoje. Mas essa mesma frase poderia ser I've been reading many books recently. Eu tenho lido muitos livros recentemente. And, again, some keywords, palavras-chave. O been. Não tem como a gente fazer essa frase sem o been. Have been doing, have been watching, she has been playing. O been tá lá, em todas. Não perde um rolê. O for e o since. Excelentes gatilhos que devem ter um have. Porque a gente tá falando de uma duração. For, I've been living in Brazil for half my life. Por metade da minha vida. I have been living in Brazil since 2005. Desde 2005. So, we have more than half my life. Mais da metade da minha vida. Mas o since com ponto de partida, desde or for, por quanto tempo. São bons gatilhos que talvez um have deveria estar no meio. And recently, recentemente. Se isso aqui é o agora, recentemente é antes do agora. Da mesma forma que currently, atualmente, estou falando agora. Eu nunca vou poder usar o currently com have. Now, eu não posso usar com have agora, mas se eu falar do antes do agora, recently, aí sim. And your activity, the same way that you introduced yourself on day one, primeira aula, onde você se apresentou. O que é que vocês tentam de novo, incluindo os have? I have worked with this for this amount of time. I have lived here since this. I have been married since then. Então, tenta incluir uns have. E é um lugar onde realmente eu vejo muitos usos do present perfect. Qual é a dica? Se você for fazer uma entrevista em inglês, domine isso aí, porque eles estão lá para julgar seu inglês. So it's a great way to earn some points instant. How long have you lived where you currently live? Um pouco desengonçada a pergunta, but how long have you lived where you currently lived? Quanto tempo você mora onde você mora atualmente? I have lived here for about 10 years, I think. 10? Now more. When I was about 16 years, a long time. What are 3 things you've been doing a lot recently? I have been running more recently. I have been trying to take more naps recently. And I have been doing baby stuff recently.
Babies require a lot of attention. What haven't you been doing? I haven't been going out with my friends that much. Now, extra credit. Shout out to Miss Roberta. But has Roberta gone to Belgium and has Roberta been to Belgium? No português, eu interpretaria os dois para a Roberta foi para a Bélgica ou já foi para a Bélgica. E no caso do gone, ela foi, mas não voltou ainda não. Tá lá no Tomorrowland. Tchum, tchum, tchum. Has Roberta been to Belgium? Ela já esteve lá, ela já foi. Pode ter sido semana passada, pode ter sido 20 anos atrás. Então, no português a gente fala, você já foi? E pode ser que foi, tá lá, e pode ser foi e voltou. Você já foi para Nova York? Mas a pessoa está falando, você já foi na sua vida. Então, no inglês nós temos essa separação do been, você já voltou, e do gone, tá lá ainda. One more detail, already and yet. Quando eu estava falando do ever, eu estava falando do já na sua vida. Agora, already and yet, eles são os dois lados da moeda da expectativa. O already, o já foi feito, e o yet não foi feito ainda. Então, vamos dar um exemplo desse relatório. E o Joãozinho tem que terminar o relatório. I have already finished the report. Eu já terminei o relatório. Or, I haven't finished the report yet. Eu ainda não terminei o relatório. Mas essa é a diferença do já, da expectativa, e o ever, o já da sua vida. And yet, sempre no final da frase, assim, quase sempre. Eu vou falar sempre só para facilitar a sua vida. Negativo, haven't, com yet no final. Eu não fiz isso ainda. And last up, our talking point, recently. Melhor jeito de praticar é objetivo. É só conversar um pouco sobre o que você tem feito recentemente. What you have been doing a lot of, what you've been watching, reading, a change you have made to your routine, what you haven't been doing enough, não tem feito o suficiente, studying English, a new place you have visited. That's it. Grab your study buddy, open a bottle of wine if you think it'll make the practice better, and have some fun with it. All right? So team, that's it. Let me see. Vocab, abroad no exterior, se eu não comentei antes. But team, there's the answers from before, okay? About has Roberta been or gone to Belgium. Team, that's it, really this time. Like always, thank you, and I hope to see you in class. Have a good one.